Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Olha, eu estava com muita saudade de vocês. Eu estava muito bem representado aqui, né? Para o meu grande amigo Joel. Mas eu tenho o privilégio de voltar novamente e comunicar contigo aqui direto, olhos nos olhos, dizendo que é muito bom ter você aqui na nossa classe, é muito bom estar contigo. Mais uma lição, mais uma semana de bastante sabedoria. Nós vamos entender muito sobre o grande conflito entre Deus e o grande inimigo e sabemos que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Isso é o mais importante. Já desde a primeira lição de falar sobre o amor e a justiça de Deus, todo o amor de Deus é para mim e para você. E a justiça de Deus é a nosso favor. Isso é muito bom. E muito melhor ainda porque eu estou aqui bem acompanhado com dois grandes amigos. Vou começar pelo pastor agora. Como é que o senhor está, meu pastor? Estou bem, graças a Deus. É um privilégio estar aqui junto, com essa dupla aqui dinâmica, né? Essa dupla? Já é a segunda Essa vez, dupla de dois? já é a segunda vez que eu gravo com o Joel e eu tenho aprendido muito com ele e contigo também, que está nos direcionando a lição. Eu só sou o que não sei de nada. Então, eu que aprendo com vocês. Está vendo? Aprendemos sobre humildade. Aprendemos sobre humildade. Vocês estão muito humildes hoje. Não, Joel. E você, como é que está, meu amigão? Eu me sinto menor entre os homens perto de vocês. Não, eu estou menor que você. Eu estou só com 1,69. Mas é muito bom ter você de volta aqui. Desse lado aí. Então, desse lado aí. Eu estou confortável. Aqui eu fico, não totalmente, mas eu fico mais confortável do lado de cá. Não, mas a gente prefere. Eu prefiro ele do lado de lá, tá, pessoal? Porque senão eu perco a importância. Daqui a pouco vamos jogar lá. Nem o Kevin daqui uns dias vai me querer, né, Kevin? Não faz assim não. Fala que você vai querer sempre. Mas é muito bom ter todos vocês aqui para mais uma lição que está cada dia melhor. E agora é aquele momento especial do especial. Pastor, nós vamos pedir para que o senhor ore, interceda por nós todos aqui, pelos nossos amigos, tá? Aquele pedido especial que você tem aí no teu coração, aquele anseio, aquele desejo, não importa qual. Nesse instante é a hora de a gente entregar para Deus, tá bom? Vamos juntos? Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Amém. Nós agradecemos por esta semana que nós passamos na Tua presença, mas em especial por estas horas do sábado, Senhor Deus, que nós tiramos dos nossos afazeres e agora nos dedicamos a Ti e ao nosso próximo. Obrigado, Deus. Quero pedir a Ti, Senhor, que esteja com os desejos, anseios e necessidades daquele que nos ouve, daquela que nos ouve, Por e também favor. de nós que aqui estamos, Amém, Jesus. para que possamos confiar em Ti, mesmo não tendo descortinado aos nossos olhos a cortina que tampa o grande conflito, mas que possamos crer que o Senhor está na direção da nossa vida, Por favor. da nossa família, da nossa igreja. Amém, E também Jesus. deste mundo inteiro. Amém. Por favor, sê conosco e nos ajude a confiar em Ti, mesmo quando os olhos não verem o que nós precisamos ver. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, lição 9, falando sobre o conflito cósmico. E já começa aqui o verso, já voltando, lendo o conflito. É isso aí. Porém, inimizade... desculpa você, desculpa. Gênesis 3, verso 15. Abre aí no seu tablet, na sua Bíblia. Gênesis 3, verso 15. Marca esse versinho. Muita gente de muitas religiões, até Papa Francisco, Papa João Paulo II, Heisinger também. Esse é utópico. Não, isso é real. Marca lá, isso não é utopia, não é história para boi dormir. Gênesis 3, verso 15 diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Joel, por que você já de cara aqui? Ele Vai está de aliviar, folga? não? Ele está de folga? Próxima vez se pedir para ficar daí eu não vou, não. Existe realmente um conflito cósmico existente ou não? Nós seríamos... nós precisaríamos fazer um exercício muito grande para acreditar que não. Tá, ao contrário, então. É mais fácil acreditar que sim. É mais fácil acreditar que sim. Porque quando nós olhamos... vamos lá. Acredito que a forma da gente entender esse tipo de situação é quando nós temos um olhar aprofundado para dentro de nós mesmos. Nós vivemos um grande conflito. Quando nós temos o olhar bíblico, fica mais fácil de compreender. Tá?
É mais fácil. Quando a gente olha para Romanos 7, Paulo ele viveu isso dentro dele, né? E nós vivemos isso dentro de nós. Porque a gente vai estudar sobre isso aqui, né? Eu não vou dar o spoiler, não. Mas dentro de nós existem duas naturezas que foram, né? Uma foi, né, colocada ali de uma forma vamos dizer, a gente vai ver aqui. Não vou falar de que forma, tá? A gente vai ver. Então nós temos conflitos pessoais entre o bem e o mal que estão dentro de nós. Agora, isso é um reflexo de algo muito maior que a gente vai ver na lição. Acima do que nós imaginamos, né? Então, nós vemos que o bem e o mal, eles existem. Às vezes as pessoas, né, e como você colocou aí, dizem que algumas partes da Bíblia são utópicas, que o mal não existe, que o bem... que precisa do mal para o bem existir. Precisa do mal, por isso, porque é como o frio, que é a ausência do calor, assim é o mal, que é a ausência do bem, e vice-versa. Vira uma bagunça. Tá? Mas a gente vai ver na lição aqui que não é nada disso. Então, a pergunta que não você tem me fez, ausência, tem presença. Se existe um conflito, eu acho que eu tenho que fazer muita força para acreditar que não. Então tá, pastor. Qual a importância de nós entendermos e compreendermos que existe realmente esse conflito? Veja, o conflito, ele existe em todo tempo. Eu tenho que tomar decisões. A decisão em si já é um conflito, direita e esquerda. Porém, nós acreditamos agora, espiritualmente falando, que além do conflito das escolhas, nós temos o conflito da influência. Aí é Deus nos influenciando para o bem, para os atos bons, para aquilo que conduz à vida, e Satanás, ao contrário, para aquilo que conduz à morte, em desobrigação a fazer a vontade de Deus. Porque o diabo e os seus anjos, eles existem e se opõem a Deus. Deus existe e quer salvar. Porém, cada um vai apresentar o seu lado, vai nos persuadir e vai tentar tomar, ou nos influenciar para tomar a decisão. Mas o que eu sempre digo é, o maior poder que existe é a nossa decisão. Nenhum lado, nenhum outro pode tomar a decisão por nós. Nós vamos tomar. É importante entender isso. Mas o conflito existe, a cada momento. Pegar ou não pegar, deixar ou não deixar, perdoar ou não perdoar, ajudar ou não ajudar, é o conflito. E aí, se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos sempre ser encaminhados para fazer a vontade dele para a vida. E o que interessa... Desculpa. Rapidinho. Sabe o que é interessante? Essas colocações que nós estamos, né, ponderando aqui, essa visão, ela só existe hoje, a gente vai ver lá para o final da lição, porque é uma dinâmica que Deus usou para que a gente tivesse esse comentário aqui. Sim. Deus ele está conduzindo as coisas de tal maneira que hoje a gente pode ter esse diálogo. Olha que interessante. Depois a gente vai ver, depois, se eu esquecer, você me lembra. Sim. Tá? Mas sobre essa dinâmica de Deus, senão nós não estaríamos tendo esse diálogo aqui. E o mais interessante, assim, que às vezes, se alguém tem alguma dúvida, e a palavra de Deus é que esclarece, que apresenta, a lição ela vem colocando vários textos, né, onde mostra que há um conflito, que há um inimigo, que há uma guerra. E é muito interessante isso. Por isso a visão bíblica que eu quis dizer no início aqui, que nós que temos uma visão bíblica, a gente tem uma compreensão melhor. Bem melhor, bem melhor. Veja, o grande conflito, o conflito cósmico, não começou aqui. Começou no céu, onde Satanás e os seus anjos, Miguel e os seus anjos. Só que quando veio para a Terra, esse conflito se personificou, onde a mulher representa Deus com a sua criatura e Satanás continuou sendo personificado pelo que ele era. Você já tomou um carrinho no calcanhar, quem joga futebol, ou um chute, ou torceu o tornozelo? Dói, não dói? Dói demais. Mas passa um tempo, você recupera. Mas e a ferida na cabeça? Normalmente ela é mortal. Deus está nos dando aqui, já no Gênesis, a certeza da vitória. A serpente será ferida na cabeça, vai morrer. E nós vamos sentir a dor. Estamos sentindo a dor, né? O pecado trouxe dor. Mas nós recupera, né? Em nome de Jesus, e vamos viver a eternidade. Amém. Eu gostei muito, eu achei muito esperto. Quando eu cheguei nessa lição, li o sábado, tranquilo. Quando eu fui para o domingo, eu falei, mas que forma legal que o autor introduz o tema. Porque se alguém tiver dúvida, lá tem uma parábola fantástica. Você que está aí, pode aproveitar, pega a tua Bíblia, dá uma olhadinha em Mateus 13, do 24 ao 27, pode ler toda a parábola, mas ali há uma coisa mais especificada com o tema de hoje, que é o seguinte: primeira pergunta que eu ia fazer para vocês, domingo, de onde veio o mal?
não da origem dele, mas ele vem de quem? A resposta que eu achei incrível, a forma que ele coloca. Pode ir lá. Na parábola ali, né, do joio e do trigo, né? Isso. Quem plantou? Aí, quem plantou o trigo é bem claro, foi o dono. O dono plantou. Alguém aqui planta coisas ruins? Não, planta coisa boa. E aí, então, na hora que cresceu o joio e o trigo, e aí, vamos arrancar? Não, que senão vai arrancar o bom. Aí perguntaram para ele, quem plantou o mal? Eu achei muito legal. E aí, O autor então, colocou. ele deixou bem claro, o inimigo fez isso. Foi plantado por aquele que quer sabotar toda a situação. Ou seja, a origem do mal veio do inimigo. Então, Joel, quando eu vejo as atrocidades, o conflito que você diz que acontece, tanto dentro de mim como externo, então eu não posso atribuir isso a Deus, né? De forma alguma. Eu preguei recentemente sobre essa parábola aqui, sabe? E aí a gente, quando faz um sermão, a gente acaba pregando em outras igrejas também. Só que toda vez que você vai pregar, tem uma abordagem diferente, você estuda novamente. E por vários momentos que eu estive olhando para esse texto, eu nunca tive o olhar que teve nessa semana aqui na lição. Não, eu achei muito interessante a hora que ele coloca assim, eu falei, não. Agora aqui, ó, quem plantou a semente, a gente sabe. A parábola mostra quem plantou a semente. Mas me veio uma pergunta: qual é a semente? Qual é a semente que foi plantada? A parábola explica que a boa semente foi plantada por Deus. E a semente, o joio, foi plantado pelo diabo. É claro em dizer isso. E aí a gente fica imaginando, né? Será que Deus, né, Jesus, criou o ser humano bonzinho e colocou ali, e veio o inimigo e criou um ser humano ruim e colocou, e eles passaram... Foi dessa forma? Não foi. Aí eu me perguntei, qual é a semente que foi plantada? E isso é muito profundo. Por quê? Eu coloquei assim, tá, para me compreender essa pergunta melhor, que a semente é aquilo que é próprio dele, próprio do inimigo. Essa é a semente. Porque o inimigo, ele gerou dentro dele o mal, a gente vai ver também daqui a pouco. E isso nasce dentro dele. E quando ele planta a semente, ele planta onde? No coração nosso também. No coração do ser humano, aquilo que é próprio de quem? Dele mesmo, né? Próprio dele, que é inerente a ele, certo? Eu coloquei aqui, ó, que é o seu modo de governo, que é a sua rebelião e também os seus atributos. A Bíblia não fala que do coração procede o adultério, o homicídio, a mentira, tudo que é ruim procede, porque essa semente foi plantada dentro de nós. Deus, a parábola deixa bem clara que Deus não criou o mal. Que quem criou foi o inimigo, né? Quem criou foi o inimigo. Mas ela deixa bem claro também, aí a gente começa a entender um pouquinho da dinâmica de Deus. Deus também não permitiu que o mal fosse arrancado imediatamente. Eu quero até pedir essa pergunta para o pastor. Por que Deus permite que o mal persiste? Veja, se Deus tivesse arrancado o mal de uma vez só, sem a compreensão das suas criaturas, isso seria ruim, danoso e, eu vou dizer pior, perigoso. Por quê? Os seres humanos, como todas as criaturas, são finitas, mente finita. Se nós não compreendêssemos o porquê, talvez ele voltaria a tornar no universo. Mas ao Deus permitir entendermos o porquê, a profundidade, a maldade, o universo tem aversão ao pecado. Até nós, que somos pecadores, não gostamos do pecado. Só daquele que a gente faz, né? Se os outros Quando fizerem... quando a gente fala, mas mesmo quando a gente fala que gosta, pastor, brincadeira. a gente gosta do sentimento do prazer. Mas não da depois, consequência. Imediatamente vem arrependimento, exatamente. tristeza. Então, entenda, Deus não poderia colocar em risco o universo mais uma outra vez. Então, aos olhos humanos, parece que aos olhos humanos, tardar em resolver o problema do pecado é danoso, mas olhando com o olhar da fé, o resultado vai ser uma extirpação, vai ser um corte, vai ser uma destruição para sempre, e não haverá uma segunda vez. É por isso que a Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante de Deus, e toda língua vai confessar que Ele é justo.
Olha só, aí quando eu falei que se essa dinâmica que Deus usa para lidar com o mal, só é possível nós estarmos discutindo esse assunto aqui. Qual assunto que nós estamos discutindo? Se Deus criou ou não o mal. Porque Deus permitiu para que nós tivéssemos uma compreensão maior. E se a gente Porque não tivesse? aí a gente estava aqui só encontrando argumentos para acusar a Deus. Ou para justificar por que ele tentou fazer aquilo lá daquele jeito. O dedo estaria sempre apontado. Deus, Hoje não, nós estamos tentando mostrar que Deus é justo. Porque ele permitiu, né? E olha aqui, ó, o mal ainda não chegou no seu estágio final. Se hoje nós estamos vendo um mundo, né, ruim, mal, com muitas atrocidades, a gente tem que entender que se o mal já tivesse chegado no seu ápice, Deus já teria eliminado. Eu não falo é o Espírito Santo. Ainda não eu falo chegou. que eu tenho medo da geração da minha filha. Ainda não chegou. E se Jesus não voltar, eu não imagino a geração dos meus netos. Eu não imagino. Mas, realmente, você tem razão. Veja, eu tenho uma ilustração mais ou menos assim. Ó. Meu pai foi alcoólatra e fumante uma vida toda. Você acha que alguém não falou para ele que aquilo fazia mal? Mas ele não parava. Mas aí um dia, eu lembro que eu fui com ele, eu era pequeno, e na minha cidade tem uma curiosidade, as funerárias ficam tudo em volta do hospital. Do hospital. Eu já vi isso. Já viu? Cidade interior. Cidade, é uma cidade de um pouco mais de Parece 30 mil. assim, você entrou aqui, você vai sair por aqui. Você entrou aqui, você vai sair aqui. Ó, vai sair carregado para cá. Mas aí é interessante que o doutor, um grandão, um alemãozão, porque a minha terra é terra de alemão e italiano, bem bruto, abriu a janela e falou, olha para lá. Aí meu pai olhou, escolhe qual que você vai ser cliente. Porque se você voltar a beber, você vai morrer e deixar seus filhos. Meu pai parou de beber e fumar. Alguém já falou para ele que fazia mal? Fazia. Mas quando ele entendeu a profundidade, e ele viveu em torno de uns 20, quase 30 anos depois. E o médico falou que ele ia morrer. E aí ele parou. Então, entenda. Quando ele entendeu a consequência dos atos, ele mudou. O que Deus está fazendo, ou permitindo, é mais ou menos isso. Para a gente não voltar a fazer de novo. E ele não voltou a beber e fumar de novo. Então, Deus, ele está dizendo assim, ó, o mal é mal, mas vocês não entendem, então eu vou deixar vocês entender para não acontecer de novo. É mais ou menos essa... Eu acho que às vezes Deus até permite, acho que às vezes a gente doa um pouquinho mais em nós, porque quando dói pouco, a gente se acostuma com a dor. Então, às vezes, precisa um sofrimento um pouquinho maior. Para a gente acordar. Para Deus falar assim para você, você viu como dói? E fala, opa. Agora, tudo bem, foi o inimigo que plantou, nós aprendemos isso. Então, não foi Deus que criou, foi o inimigo. Tá, mas como é que esse conflito, então, veio parar aqui na Terra? Se não foi Deus que criou, Deus criou a Terra, as coisas que na Terra. E disse que tudo que Deus criou era bom. Tá, então como é que deu esse negócio aí? Me expliquem aí, porque agora deu dúvida. Eu acho que você também está querendo que os dois respondam. Então, se virem. Pode começar. Pode começar. Eu acho interessante assim, ó, que a Bíblia, em Apocalipse 12, ela vai dizer que houve uma peleja no céu. De um lado estava Satanás e os seus anjos, do outro Miguel e seus anjos. E ali a gente não tem noção de como foi essa batalha. A gente pode imaginar que foi uma batalha verbal, a gente pode imaginar que foi uma batalha corporal. A gente não tem sabe, noção. a gente só sabe que teve a batalha. Mas houve, a gente tem essa informação, e de que, em algum momento, a Bíblia fala assim que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Depois ela vai falar que eles foram atirados para a terra. Então, eles perderam o lugar dele, certo? Agora, em Gênesis, ali há um outro tipo de embate, que é o momento, Gênesis 3, mostra o momento em que o mal entra no mundo. O mal existia no nosso planeta. Esse é o grande argumento, nós vimos em algumas lições aí para trás, de alguns ateus, né? De pessoas céticas e de muitos que rejeitam o Evangelho, porque o mal existia ou não no nosso mundo? Ele ainda não existia no nosso mundo. Ele ainda não tinha ganhado terreno no nosso mundo. Mas ele já existia porque ele nasce aonde? Daqui a pouco a gente vai ver também. Ele nasce no céu. Então, nós já podemos misturar tudo aqui. Vai ter que fazer isso.
ele estava ali, vamos dizer, era um embrião, né? Estava embrionado. A serpente, ela faz uma proposta. Não, eu vou jogar vinagre aí, álcool, gasolina, não quero nem saber. Tá bom. Tá, estava embrionário. Mas quando Deus cria, Deus já cria uma árvore chamada ciência do bem Do mal. e do mal. É aqui que está o ponto. Naquele fruto, existia mal naquele fruto? Não, Ao comer, Eva ingeriu mal? não. Aquela árvore, ela é um símbolo, um teste. Eu acho interessante que uma vez eu vi um comentário assim, ó, muitas pessoas podem correr o risco de acusar a Deus de ter sido tão injusto por uma falha tão pequena em comer um fruto. Mas isso aí era... Aí o argumento problema, é o seguinte, o ser humano teria muito mais argumentos se Deus tivesse criado algo muito difícil. Porque o que está em jogo ali é o seguinte, às vezes a gente vai demorar um pouquinho aqui mais nesse pensamento, ele é muito profundo, o tempo que a gente tem aqui é pouco tempo para falar sobre ele. O que está em jogo ali? Árvore do conhecimento. Conhecimento, nós temos conhecimento aonde? Onde que é gerado conhecimento? Onde nós absorvemos conhecimento? Dentro da nossa mente. Então, aquela árvore era do conhecimento do bem e do mal. O homem conhecia o que até o momento? Bem. Conhecia o bem. Então, havia uma proposta para se conhecer o mal. E o inimigo se aproveitou dessa situação e falou o que para Eva? Você não pode comer de nenhuma árvore. Não, de todas eu posso comer, mas só dessa que está no meio aqui que eu não posso comer. Mas você pode comer, porque Deus está mentindo. Você não vai morrer. Pelo contrário, você vai ser igual a Deus. E ali há uma batalha pelo quê? Agora, deixa eu fazer uma coisa aí. Para aí. Tá bom. Para aí. Agora eu vou aqui. Pastor, por que dessa árvore, então, se há uma batalha? O que quer dizer essa árvore? Já você continua daí. Tá. O que quer dizer essa árvore nessa batalha? Veja, a árvore em si não tinha nada de especial. O que tinha era a ordem de Deus de fazer, ou no caso aqui, de não fazer. Era a questão da obediência. Você falou que vai misturar aqui os dois temas. Pode ir. Lá no céu, Ezequiel 28, 17, é bem claro. Houve um conflito. Você já parou para pensar que Satanás não lutou contra o Pai? Satanás não lutou contra o Espírito Santo. Satanás lutou contra quem? Contra Miguel, que é Jesus Cristo. Contra Jesus. Veja, ele viu aquele anjo numa posição que ele queria estar. Miguel é Jesus. Imagina o trio entrando para uma reunião. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho na forma de anjo. Ele falou, por que eu não posso estar lá? Ele olhava para si. Então, a guerra foi porque ele queria estar no lugar de Jesus. E Jesus, então, por isso que a guerra é Miguel contra Satanás. E a Bíblia fala que ele foi expulso por terra. A gente, às vezes, entende e acha que é para a terra. É diferente. Quando você joga alguma coisa, você joga por terra. Então, Satanás perdeu o seu lugar no céu, mas ele não foi atirado para a terra. Foi por terra. Então, ele saiu do céu, não se achou lugar mais no céu. E ele ficou vagando. E aí tinha um casal de bebezinho. Qual que é mais fácil enganar, um adulto ou uma criança? Com certeza uma criança. E ele conseguiu enganar essa criança. Por que aquela árvore estava ali? Porque Deus precisava mostrar para o universo que aquele casal era obediente a ele. Mas, infelizmente, caiu. E aí entra o desenrolar. Mesmo caindo, ele tem fiéis na terra. Adão e Eva caiu. Infelizmente, algumas pessoas são más e continuam caindo, mas ainda, mesmo com o pecado, existe fiéis na terra. E a árvore, na verdade, essa tradução do conhecimento do bem e do mal poderia ser a árvore do conhecimento, porque o bem eles já conheciam. Então, agora era outra parte, como falou Joel. Agora, você vai continuar. Agora vem aqui, peraí. Então, ou seja, havia um conflito, mente? Sim. Então, eu posso dizer que a árvore é o símbolo do livre-arbítrio? Com certeza. Tá. Da liberdade de escolha. Veja... Não, por que eu estou botando fogo onde você vai cair? Porque você vai. o que eu tenho está guardado aqui para ele falar tem tudo a ver com o que você está colocando. A segunda pergunta. Ela pode ser como símbolo do livre-arbítrio. A segunda. Era o único lugar onde o mal poderia estar. Então, ou seja, para Adão cair e Eva,
o mal não ia até eles, mas eles tinham a liberdade de ir até O mal. É isso, Joel? Ó, tá tudo certo. E aqui eu vejo ali, eu sempre olhei para esse texto, eu vejo ali uma batalha pelo governo da mente, pelo governo do ser. Quem governava a mente de Adão e Eva? Por enquanto era Deus. Mas era por usurpação? Não, era não, por não, pressão? por liberdade. Por liberdade. Mas quem diria que era liberdade ou não? Se questionasse isso, Então, é permitido ao ser humano escolher quem é governar. Tanto é que é uma guerra de palavras, é uma guerra de narrativas. Deus dá uma ordem, Satanás cria um outro... Né, diferente uma da outra ordem de Deus. ali, e fica aquela guerra. Até o momento, a mente do homem conhecia o quê? O bem. No Espírito de Profecia é dito que as vias que Deus usa para se comunicar com o homem são as mesmas vias que Satanás passou a utilizar depois da entrada do pecado. Então, quando Eva dá ouvido às palavras de Satanás, aquele governo de Deus sobre ela, ele é perdido. E agora a mente de Eva tem acesso ao mal, que antes ela só tinha acesso ao quê? Ao bem. E nesse momento o mal passa a fazer parte da história humana. E o embrião que estava guardadinho ali, vamos dizer que ele é incubado e gerou o interessante. Eva vai até o mal, depois pega o mal e vai até Adão. Ou seja, havia a necessidade da escolha de ir, e depois a escolha de levar, e depois a escolha de receber. Mas a questão é a seguinte, como nós estamos... Só rapidinho, Pode? Por que você tem pensamentos maus, mesmo não querendo tê-los? Não, eu não tenho pensamento mau. Ou a areola em cima da mente dele. Meu nome é dos santos, né? Tá certo. Por que nós temos pensamentos ruins, mesmo não querendo ter esses pensamentos? Porque a nossa mente foi desbloqueada. O nosso governo, que antes Deus governava, mas não por pressão, não por usurpação, não por ser um ditador, vamos dizer assim, ele permitiu, então, que Eva escolhesse ou não. Isso. É assim que o mal entrou no mundo, é assim que o mal entra até na nossa hoje, vida, né? Até os dias. E é assim que nós vivemos o grande conflito. Isso é tão sério que eu estava vendo alguns testemunhos, por exemplo, de pessoas que já foram do espiritismo. Pode perceber que a maioria precisa de alguma ferramenta para tomar a mente. Bebida alcoólica, drogas, alguma ferramenta que deturpa a mente para que Satanás tenha acesso. Né? Isso aí é tão sério que ele tem um acesso, digamos, ele teve um acesso quando Eva tomou a decisão, mas Deus é bondoso demais que ele mesmo assim bloqueia e diz assim, não, aqui 30% não. você pode. Agora, exato. Aí se o ser humano começar a abrir essa avenida com bebida alcoólica, com drogas, aí essa avenida fica aberta. Com desejos maus, pecaminosos. Exatamente, é onde nós alimentamos, é onde nós estamos abrindo as avenidas, né? Desbloqueando, retirando as avenidas. Agora, o Espírito de Profecia também diz assim, que o único poder capaz de fazer frente ao poder do inimigo na nossa mente é o Espírito Santo. Amém. Vamos usá-lo. Use o Espírito Santo. Como é que é usá-lo? Quando fala usar, não é sem poder para usar, não. É falar para ele, entra aqui, faça morada. Pastor, vamos lá. Vocês me falaram que começou lá no céu a briga que acabou aqui na terra. Sim. Qual foi o maior desejo desse anjo que se tornou serpente? O que ele fez lá para que ele se tornasse demônio, depois dragão? A Bíblia chama de vários nomes. Veja, o grande interesse sempre foi ser igual a Deus. E qual é a prerrogativa de Deus que nós não podemos tirar dele? A adoração. Veja, Deus, ele é o único digno de ser adorado. E tudo gira em torno de adoração. E no caso de Deus, a gente já falou que voluntariamente. Ele deixa a gente livre, e Satanás é forçado, mas é adoração. No céu ele queria ser adorado. E aí lembra da história que eu falei? Imagina, o trio entrando para uma reunião, porque existe duas esferas, de Deus e da criatura, e lá tinha um anjo. Jesus é a segunda pessoa da divindade revelando o amor de Deus para os seres humanos, em forma humana. O arcanjo Miguel é a segunda pessoa da divindade revelando o amor de Deus para os anjos. E Satanás não entendeu isso e queria ser como ele, queria receber o que ele recebia.
E o ponto central no céu foi a adoração. Quando vem para a terra, continua sendo adoração e vai ser para todo sempre. A adoração sempre é o centro do que Satanás quer. O Apocalipse, que é o livro que trata dos eventos finais da história, ele é escrito em formato de quiasma, né? É um recurso dos escritores, onde o objetivo do quiasma era o quê? Se você ler o Apocalipse, a gente não pode falar capítulo, porque ele não foi escrito em capítulo, mas as estruturas, a estrutura inicial com a estrutura final, elas se relacionam. Até algumas passagens bem parecidas são, né? Uhum. E a segunda estrutura, ela conversa com a penúltima. E assim sucessivamente. O quiasma, ele tinha o objetivo, né, esse recurso, de deixar no centro do livro o assunto mais importante. Exato. O Apocalipse, o centro do Apocalipse, ele está ali entre os capítulos, né? Agora a gente vai colocar o capítulo para ficar mais fácil de localizar, 12, 13 e 14. É o centro do Apocalipse, a estrutura central. E o que nós encontramos ali no centro? Adoração. Adoração. Que é o ponto. Por exemplo, a imagem da besta. Aquele que não adorar a imagem da besta, ele será salvo. Aquele que adorar a imagem da besta vai receber a sua marca. Então, é sempre adoração. A semente da mulher é perseguida, ela é pura, aí depois que ela é perseguida, vai para o deserto, ela volta já não mais pura, mas prostituída em cima do quê? Da besta. Adoração. E aí os teólogos já chegam a dizer que a mulher do capítulo 12 e 13 é a mesma mulher do capítulo 17, porque o diabo vai contra ela, Deus não permite, o diabo cria a besta, que vai atrás da mulher, de repente a mulher vem em cima dela. Ou seja, lá no deserto aconteceu alguma coisa, que a gente sabe o que é, que foi a mistura entre o poder político e o poder religioso, e ela vem sentada em cima da besta. Adoração. Então, no centro sempre está a adoração. O que transformou a mulher pura em adúltera? Adoração. O centro é a adoração. Tá, e quando eu vou para o livro de... Quer falar alguma coisa antes? Não, pode falar. Quando eu vou para o livro de Mateus e fala da tentação de Jesus, certo? Parece que é isso mesmo, não é? Primeira tentação, a segunda tentação. Terceira tentação. A gente tem que olhar para esse evento aqui e fazer um paralelo com Romanos 5, quando Paulo diz que o pecado entrou por um homem, a salvação, né, assim como a morte entrou por um, a salvação entrou por outro para todos. Cristo ele é considerado como o segundo Adão, certo? Sim. Então, nós temos que olhar para esse evento aqui e fazer um paralelo com que passagem da Bíblia? Com Gênesis, quando o pecado entra no mundo. O ambiente, certo? As condições do ser humano naquele momento, o ambiente, e como que o ser humano foi tentado. Porque Jesus ele veio para provar que Adão poderia ter resistido ao pecado. No paraíso. Lá no paraíso. Agora, quais são os ambientes, pastor? Dá uma pincelada para a gente aí nesse paralelo. Ele está com fome, Adão... Está vendo? O fruto. Comer, porque o fruto, a gente pensa em comer quando está com fome. Então, tinha um fruto na árvore. Jesus é tentado ali no momento que ele está com fome. Adão, ele é tentado no início da história humana. Jesus já tem ali... Tinha tudo à disposição, ele não tinha fome. Então, assim... Presunção. Adão, quando come, foi presunçoso. Sim. Então, a gente tem todos esses elementos em paralelo para mostrar que Jesus ele sofreu uma tentação em uma desvantagem muito maior do que Adão, mas para provar que Adão poderia ter resistido. E por isso Jesus não usa nenhum poder divino, nada, né? Nada. Ele usa as Escrituras, porque se ele usasse qualquer atributo divino em favor dele, aí Satanás estaria falando, está vendo? Deus é injusto, ele é arbitrário, e o que ele pediu para o ser humano era impossível de ser cumprido. Agora, interessante, né? Quando Deus vai atrás de Adão, o que Adão faz? Foge. Fala, eu tenho um outro Deus agora. Com Jesus é diferente, né? Quem foge? O diabo. O diabo. Você vê como... É interessante, vai levando a gente, né? No Éden, Adão não estava com fome, porque ele tinha todas as outras para comer, e nem Eva. No deserto, ele estava com fome. No jardim, ele estava no paraíso. Lá, ele estava no deserto. Mas tem uma coisa que é incomum nas duas. O diabo não aparece como diabo para nenhum dos dois. Isso é bem lembrado. Uma coisa é incomum.
E para nós é a mesma coisa, né? Exatamente. Outra coisa O interessante. diabo ele apresenta como um anjo de luz para Jesus e lá no paraíso como uma serpente. Então você vê que as diferenças são bem claras, mas a semelhança é igual, mas a gente ainda acha que com a gente vai ser diferente. Nas duas situações, o inimigo usa o quê para argumentar? O que Deus tinha dito. A palavra. Não é? A palavra de Deus é usada nos dois. Isso tem alguma coisa a ver hoje que está acontecendo com o mundo religioso? Então. Texto. São lições para nós, porque a gente tira esses princípios e traz para nós. E hoje? O inimigo tem usado a palavra de Deus para tentar o ser humano, para enganar, para... Texto fora de contexto é o que mais Segura tem aí para hoje. você continuar aí. Tem um amigo nosso, tá? Que era bem famosinho, fazia parte de um semente, sabe tudo que eu estou falando? Que coisa triste. Triste. Você vê hoje a pessoa totalmente desdenhando a palavra de Deus, colocando a vontade e o desejo dele acima. Agora continua o que o senhor falou, que o senhor ia falar quando o ser humano não vai pela palavra Quando de o Deus. ser humano coloca texto fora de contexto, e mais perigoso não é quem não usa a Bíblia. Porque quem não usa a Bíblia, você se afasta. Mas quem usa a Bíblia pode te enganar. E fácil. Usando texto fora de contexto. Você que está nos assistindo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Ou seja, tem a Bíblia. Só que texto fora de contexto vira pretexto para aquilo que eu quero. Tem que criar no contexto. Normalmente, quando a pessoa me pergunta, eu digo assim, o que está no texto? Lê um pouquinho antes, lê um pouquinho depois, vamos entender o texto. Satanás usou a palavra de Deus distorcida no Éden e no deserto. E você quer ver como tanto no Éden como no deserto, como ele usou a palavra de Deus? Ele usou a palavra de Deus favorável a um desejo do ser humano. Exatamente. Qual era o desejo de Cristo naquele momento? Comer. Lógico. E ali era usando a palavra de Deus favorável, de forma favorável. Para Eva também, né? Que é a curiosidade de saber algo que não sabia. Dos dois lados. Era usando para mexer com o seu ego, com o seu, né? Com a sua necessidade. Com a sua necessidade. E assim, eu estou embasado, eu estou sendo direcionado pela palavra de Deus para atender uma necessidade minha. Então vamos aí sem uma análise profunda. Eu posso abrir um parênteses aqui? Aqui, ó, meus olhos, olha nos olhos assim. Cuidado com os reformadores que vêm com uma noticinha diferente, com uma doutrina. Aqueles que vêm, não, porque eu sou vegetariano, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque eu sou puritano, porque o pastor, porque a associação, porque isso. São filhos do demônio. São filhos do demônio. Se é louco falar isso, não sou louco. Se algum desses estiver me ouvindo, são filhos do demônio. Eu sou filho de pastor, que vem de igreja onde houve muitos conflitos, muitas dissidências, e começa assim, com auréola de santo, trazendo a Bíblia, falando bonitinho, falando mansinho, com carinho, fazendo pequenininho grupo de oraçãozinha, para dali a pouco a oraçãozinha começa a falar mal de igreja. Cuidado com esses, são filhos do demônio. Da mesma maneira que o diabo levantou no passado, no Jardim do Éden, depois com Cristo, dúvida com relação à palavra de Deus, à obra de Deus, esses filhos do demônio fazem a mesma coisa hoje. Então, qual é a verdadeira natureza do conflito cósmico? Antes de entrar nesse assunto, eu li uma frase essa semana que me chamou muita atenção. A igreja que alguns estão criticando é a mesma que Jesus quer salvar. Aí. Nossa, isso me tocou o coração. Se Jesus está querendo salvar, quem sou eu para criticar? Eu tenho aqui fazer parte da solução dela. Entenda, a palavra de Deus é a única razão de fé. Única autoridade é a Bíblia, a palavra de Deus. Só para completar o que você estava dizendo. E sobre a natureza do conflito. A natureza é adoração e quem é que vai tomar o domínio da minha mente? Lembrando, o domínio de Deus é amor, liberdade, de Satanás é a servidão. Mas você tem que tomar escolha. Tem meio termo? Não. Tem neutralidade, Joel? Não. Você tem Ou eu entrego na mão de Deus. O neutro, ele já escolheu o lado errado. Que não é de Deus. O neutro só na energia elétrica, né? E olha aí. Que ajuda, você pega o neutro, ainda tem umas energias aí, um choquinho ali de leve, ainda dá. Olha só. A disputa do caráter de Deus está no centro. Ou seja, Deus é amor, Deus é justo, Deus é bondoso, e aí, de acordo com a sua decisão, você está dizendo e de acordo com você está dizendo não, Satanás tem razão. A minha escolha vai posicionar se Deus é ou não amor, se Deus é ou não justo. Sabe o que eu acho interessante? Aqui na lição diz assim,
essas afirmações, né? Se Deus é justo, se Deus não é justo, se é isso e aquilo, essas afirmações não podem ser desmentidas pelo poder ou pela força bruta, mas permitindo que as criaturas comparem os dois personagens concorrentes. No sermão que eu fiz sobre o joio, eu ainda estava comentando sobre quando você está lidando com pessoas dissimuladas, mentirosas. A pessoa dissimulada, ela tem a capacidade, há uma situação entre você e um dissimulado, e você está certo. E está aquele embate entre vocês dois. Quando chega a turma de fora para tentar entender o que está acontecendo, o dissimulado ele tem a capacidade de inverter a situação e todo mundo enxerga que você está errado. É impressionante, é algo do mal. É o que acontece com a dissidência da igreja. Então, mas isso é algo que é gerado por quem? Satanás. Que apresentou, ele dissimulou no céu e as pessoas enxergaram Deus como errado. E eu acho interessante como que Deus tem uma dinâmica, tá? Eu já lidei com pessoas assim, eu sofri muito e eu olhei para a Bíblia para aprender como lidar com essa situação e eu me lembrei de duas frases. Uma eu ouvi recentemente na internet, uma eu aprendi da minha mãe. Minha mãe falava assim, vamos dar tempo ao tempo. A outra é assim, a verdade é filha do tempo e as duas têm os mesmos objetivos, certo? As duas têm o mesmo objetivo. O que elas querem dizer? Que algumas coisas só vão se resolver com o tempo. Como que Deus lidou a forma dele lidar com o problema do mal? A Bíblia ensinou isso para a gente. Satanás, ele destruiu de imediato? Ele deu tempo ao tempo. O joio, ele arrancou de imediato? Não. Ele deu tempo ao tempo. Judas, Jesus sabia que ia ser traído por Judas, sim ou não? Sim. Mas ele esperou o quê? Ele deu tempo ao tempo, deixou ele mesmo se revelar. E assim, essa é a dinâmica de Deus que a gente conversou no início. Se hoje a gente tem a oportunidade de estar tentando mostrar que o mal é mal, que não foi Deus que plantou o mal, que Deus é bom, é porque Deus deu esse tempo para nós. E a gente conseguiu ver que Ele é bom. Que Ele é bom. E a gente está aqui tentando mostrar para outras pessoas o que nós compreendemos, o que nós entendemos. Que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você quer dar um último recado, que agora já estamos encerrando? Imagina só, Deus é bom? Por quê? Não sei explicar. Não, Deus é bom porque Ele, mesmo nós pecando, Ele nos amou, Ele salvou o povo do Antigo Testamento pela fé em Jesus que viria, salvou o povo do Novo Testamento e nós por um Jesus que já veio. Ele deu a vida, Ele morreu. O salário do pecado é a? Morte. Quem deveria morrer? Eu. Nós, né? Mas quem morreu? Ele. Então agora eu tenho como argumentar o amor de Deus. Temos elementos necessários. Exatamente. E o capítulo 5 de Apocalipse diz assim, que nós seremos testemunha para todo sempre. Testemunha como? Se o pecado já vai ter acabado. É que os seres não caídos, os anjos, vai dizer assim, como é que foi ser fiel a Deus? Mesmo tendo a tendência de pecar. Nós seremos os únicos que vamos dizer isso. Ou seja, o tempo que Deus deu foi argumento para eu falar, Deus é amor, por isso, por isso, por isso. Não, Deus é amor, por quê? Eu não sei explicar. Deus é injusto, por quê? Eu não sei explicar. Se Deus tivesse destruído o mal antes de enviar Jesus. Não. Deus é mau. Ou então, pelo menos... precisava de tempo para Jesus ser enviado. Ou então, pelo menos, ficaria assim, será que Deus é mau? Não teria tido a resposta correta. Você que tem a lição na parte de sexta-feira, você vai ler, já como nosso tempo está bem acabado mesmo, né, o chefe, né, diretor? Diz assim, Deus não é responsável de maneira nenhuma pela origem do pecado. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. O pecado é um intruso cuja presença não tem justificativa. É algo misterioso e inexplicável. Justificá-lo equivale a defendê-lo. Se ele tivesse sido imediatamente, Joel, exterminado, os habitantes do céu e de outros mundos teriam servido a Deus por medo e não por amor. Agora vamos para o nosso versinho. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A pergunta que eu vou fazer para você é a mesma que eu estou me olhando no espelho aqui. Como é que está a nossa inimizade ou a nossa amizade com o mal? O que é que tem feito esse aparelhinho na minha e na sua vida? O que nós temos visto nele? O que nós temos passado para os nossos filhos, nós que somos pais? O que nós temos assistido? Qual o tempo que nós temos investido em Deus e nas coisas que não são de Deus? Como é que está a minha amizade com Deus agora?
Todas as madrugadas, todas as noites, 3 vezes por dia, como Daniel. O conflito cósmico ele é real e aqui, ó, foi aqui no cérebro. Alguém está tomando espaço da tua e da minha mente. Quem? Quem? Essa é a grande pergunta e você que pode dar a enorme resposta. O que Deus te convida é o seguinte, filho meu, dá-me o teu coração. Tirarei de você um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Filho meu, eu aqui, ó, as marcas dos cravos na mão para que você seja salvo. Darei para você o outro Consolador, o Espírito Santo, que vai revelar para você tudo aquilo que você precisa para a salvação. O que você tem feito disso? Que a resposta minha e sua seja a resposta da Bíblia, né? Deixar tudo, abandonar tudo, como fizeram os grandes homens da Bíblia, e se entregar para Deus como um todo. E assim a gente vai ter a vitória final, a inimizade que Deus prometeu. Nós teremos com Satanás e nós seremos salvos. Esse é o convite da lição. Deus não criou o mal, mas Ele criou a solução para o mal. Criou a salvação em Cristo Jesus e Ele te convida para a salvação. Vamos orar? Querido Papai do céu, obrigado porque Jesus Cristo veio aqui, se fez homem, como Paulo diz, se fez servo. Pior ainda, né? Morreu na cruz. Aquela morte assim que era indesejada, ninguém queria, né? A pior de todas, Ele sofreu por nós, para que nós tivéssemos o melhor de tudo, que é a vida eterna, que é a companhia com Ele, Deus Pai e também Deus Espírito Santo. Ó Deus, dá-nos fé para isso, que possamos, ó Deus, viver essa fé na nossa casa, na igreja, que possamos viver isso também na escola, no trabalho, com os vizinhos, com os amigos, nas conversas, no que nós vemos e ouvimos nos rádios, na televisão, no celular, no tablet, no computador, não importa, Deus. Que o Senhor seja real aqui, que o Espírito Santo seja real e que nós sejamos salvos em Ti. Guarda-nos, dá-nos a coroa e que possamos um dia vê-lo face a face, que seja esse o nosso sonho. Desejamos isso, ó Deus, queremos que os nossos amigos que estão nos assistindo também desejem isso e juntos um dia nós nos conheceremos juntamente contigo. E como, né, a Bíblia fala, de uma maneira como nunca nós nos conhecemos aqui, porque lá nós veremos o quão mal nós fomos, mas como Tu, ó Deus, nos tornou bom a ponto de se tornar filhos e filhas Teus. Amém. Nos abençoe, ó Jesus Cristo, e rogamos em Teu nome. Amém. Bom, mais uma lição. Você viu que lição bacana? Se eu não corto esses dois aqui, nós vamos até amanhã, certo? Obrigado para vocês dois. A culpa é nossa, então, né? Não, é verdade. A culpa é de todos nós. Nós agradecemos. É um tema fantástico. E é bom saber que você está aí com a gente, nos acompanhando. E até semana que vem, mais um grande estudo. E um beijo. E lembre, clique, acompanhe, compartilhe, manda para os teus amigos e está aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe. Faça da palavra de Deus o teu alimento diário. Tá bom? Um grande abraço, tá? Um beijo para vocês.